Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Não é novidade para ninguém que é uma campanha mundial para a demolição dos valores cristãos que forjaram a cultura ocidental. Sabemos também que a Europa está na vanguarda desse movimento, com inúmeros países já contaminados até os ossos. Em vídeos passados abordamos algumas notícias sobre o Reino Unido, falando de pessoas presas e processadas por orarem silenciosamente próximas a clínicas onde bebês são extraídos dos ventres de suas mães. Isso foi no vídeo N2. E uma outra lei na Escócia que proíbe pessoas de orarem silenciosamente, ou cantarem, ouvirem músicas religiosas, ou fazerem um culto doméstico, lerem a Bíblia mesmo dentro de suas casas, por morarem próximas a uma dessas tais clínicas. Isso está no vídeo N9. Hoje voltaremos a discutir o avanço desta agenda de horrores com mais uma notícia do Reino Unido. Pobre povo. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, então o artigo que nós vamos acompanhar hoje é do jornal The Christian Post. É o www.thechristianpost.com. Quem quiser ver no original, o original está em inglês, mas já está traduzido aqui, que fala a respeito de uma criança supostamente suspensa da creche por transfobia. Insanidade totalitária. Realmente é uma coisa insana a gente ler uma coisa dessa. Essa reportagem é de ontem, segunda-feira, 31 de março de 2025. Isso aqui saiu ontem. Aparece uma bandeira, uma foto de uma bandeira. Já inventaram uma nova bandeira. Antes tem a bandeira LGBT, que é as cores do arco-íris, e agora inventaram uma bandeira nem sei como é que fala, é transgenerismo. Uma mão, o título embaixo da foto: uma mão segura uma pequena bandeira do orgulho transgênero. As listras azul e rosa representam as cores de um menino e uma menina, enquanto a faixa branca representa identidades de gênero autodeclaradas, como gênero em transição, intersexo, neutro e indefinido. Eu fico imaginando, coitadinha da cabeça dessas crianças, de ouvirem tanta besteira desse jeito, ter que conviver com uma coisa dessa. Depois, quando fica adulto, fica uma pessoa confusa, uma pessoa que não sabe o que quer, não sabe quem não sabe para onde vai, e a gente acha estranho. É isso que está sendo educado, as crianças estão sendo educadas desse jeito. Olha o que nós estamos vendo aqui. Vejam a reportagem. Uma criança no Reino Unido foi suspensa de uma creche por supostamente exibir transfobia. Dados do Departamento de Educação do país mostram que o aluno, que tinha 3 ou 4 anos, pasmem, 3 ou 4 anos, estava entre os 94 alunos que foram suspensos ou expulsos de escolas primárias semelhantes por abuso contra a orientação sexual e identidade de gênero durante o ano letivo de 2022-2023, de acordo com o The Telegraph, que é um jornal inglês. Mais uma vez uma notícia, com essa má notícia vindo do Reino Unido, o estado em que está o Reino Unido. Dos 94 alunos suspensos naquele ano, 10 tinham 7 anos ou menos e um tinha 4 anos ou menos, embora os dados do governo não forneçam detalhes sobre as identidades das crianças. Os dados também mostram
que o número de alunos suspensos ou expulsos de todas as escolas primárias estaduais por comportamento homofóbico ou transfóbico aumentou de 164 em 2021-2022 para 178 em 2022 para 2023. Eu fico pensando, porque não tem essa informação, né? Eu ouvi essa notícia assistindo um canal no YouTube, um outro canal, se eu não me engano foi na revista Timeline que eu ouvi, uma reportagem que comentou a respeito disso, e para minha surpresa, quando eu abro hoje o computador para ver e começar a trabalhar no vídeo, a primeira página deste The Christian Post, esse jornal, tinha lá na primeira página exatamente essa reportagem, né? Então, a gente não tem muita informação, mas eu fico pensando assim, como é que se descobre com uma criança de 7 anos ou menos, ou de 4 ou 3 anos, né, que elas demonstraram um comportamento homofóbico ou transfóbico? Primeiro que a criança nem sabe o que é isso. Eu fico imaginando o maluco que diagnosticou que viu alguma coisa que ele imaginou que fosse isso e fez uma denúncia a ponto de expulsarem uma criança. Primeiro, o cara é um doente, né? Isso para mim é uma doença. A pessoa conseguir enxergar uma coisa dessa, porque não é possível. Alguém já viu alguma criança que não é sincera nessa idade? Estou falando criança, nessa idade, né? Não estou falando, não, as crianças mais velhas um pouco já aprenderam a contar mentira e a querer se fazer de bonzinho por interesse. Uma criança nessa idade aqui é difícil. Você pergunta assim, estou bonito? Ele vai pegar e falar está ou não está. Se ele acha que está feio, ele vai dizer que está feio. Ah, isso aqui é gostoso? Ele vai dizer não, é ruim. A criança é desse jeito. Aí pergunta pro garotinho ou a garotinha lá de 3, 4 anos, esse seu coleguinha aqui, não, esse menino, não, ele não é menino, ele é menina, não, mas eu tô vendo que ele é menino. É criança, como é que quer que uma criança de 3 ou 4 anos, até 7 anos, tenha entender isso que é uma doideira da cabeça do adulto, né? Nós estamos deixando essas escolas, esses movimentos estão enlouquecendo, estão estragando, estão deteriorando o cérebro dessas crianças. Porque imagina como é que uma criança dessa, ela vê uma coisa, mas dizem, não, o que você está vendo não é verdade. O que é verdade é o que eu estou te falando. E isso entra na cabeça dessa criança, essa criança cresce, vai estar insegura o resto da vida, porque ela nunca vai saber se o que ela está vendo é a verdade ou ela vai depender de alguém para dizer para ela o que é que ela está vendo. É isso que está acontecendo. É isso que a gente está vendo acontecer. Continua a reportagem. Ellen Joyce, diretora de defesa da Sex Matters, que significa sexo importa, né? Criticou o que ela acredita ser o absurdo da situação. Aspas para ela, de vez em quando os extremos da ideologia de gênero contam uma história que parece louca demais para acreditar. E uma criança sendo suspensa do berçário pela chamada transfobia ou homofobia é um exemplo. Fecha aspas, disse ela ao The Telegraph. Realmente, isso realmente é um absurdo, é uma loucura uma coisa dessa. Aspas de novo, professores e líderes escolares envolvidos nessa insanidade deveriam ter vergonha de si mesmos por projetar conceitos e crenças adultas em crianças tão pequenas, continuou ela, acrescentando que esse não é um caso isolado. É triste a gente imaginar que realmente não seja um caso isolado. Isso está se alastrando pelo mundo afora. A autora britânica J.K. Rowling, que é a autora daquele Harry Potter lá, né, que tem se manifestado abertamente contra a questão do transgenerismo e dos homens nos esportes femininos,
criticou a história na segunda-feira como, aspas, insanidade totalitária, fecha aspas. Aspas de novo agora para ela, a J.K. Rowling. Se você acha que crianças pequenas devem ser punidas por serem capazes de reconhecer sexo, você é um fanático perigoso que não deve estar perto de crianças ou de qualquer posição de autoridade sobre elas. Fecha aspas, e escreveu o criador de Harry Potter no X, o antigo Twitter, né? E embaixo aqui aparece o texto dela no X, né? Que foi o que ela falou. Isso é insanidade totalitária. Se você acha que crianças pequenas devem ser punidas por serem incapazes de reconhecer sexo, você é um fanático perigoso que não deve estar perto de crianças ou em qualquer posição de autoridade sobre elas. E tem lá a citação no Twitter. E continua. O caso ecoa o de Nigel e Sally Rowe, pais da ilha de Wight, que entraram com uma ação legal em 2021, quando uma escola da Igreja da Inglaterra rotulou seu filho de 6 anos como potencialmente transfóbico. Imagina, filho de 6 anos, numa escola da Igreja. Eu fico pensando o estado que está essa igreja. Falar que uma criança de 6 anos é potencialmente transfóbico. Quem é o doido que viu alguma coisa, deturpou aquilo na cabeça degenerada dele para falar uma coisa dessa de uma criança de 6 anos? E continua. Eles reclamaram ao saber que seu filho e seus colegas de classe deveriam aceitar que um deles havia feito a transição de menina para menino. Não tem nem o que falar numa situação aqui dessa. É um absurdo. Os Howitts, que são os pais, né, da criança, acabaram recebendo mais de $23.900 em custos legais e um compromisso do governo britânico de reformar as políticas de afirmação trans nas escolas, embora Nigel Rowe tenha dito à Fox News Digital em 2022 que representantes da Igreja da Inglaterra afiliada se opuseram a eles em sua luta. Ou seja, a própria igreja foi contra ele, porque ele estava demandando contra essa situação da escola que era da própria igreja. Aspas para o pai. Eles ainda não nos apoiam, fecha aspas, disse ele à época. É um mundo bizarro em que vivemos. A Bíblia diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados espirituais, disse Nigel, referindo-se a Efésios 6:12. Como cristão, acredito que existe um reino demoníaco empenhado na destruição de tudo o que é de Deus. E nós não temos a menor dúvida disso. Aspas, destrua a família e você destruirá a sociedade. Destrua a família e então a cultura entrará em colapso. Eu vejo muito a ideologia transgênero como isso, e é um movimento em todo o mundo, fecha aspas, acrescentou. Um porta-voz do Departamento de Educação do Reino Unido deu uma declaração ao The Telegraph, sem abordar a criança supostamente transfóbica. Aspas para ele, todos os alunos e funcionários devem se sentir seguros e protegidos na escola e nunca devem enfrentar violência ou abuso, disse o porta-voz. A minha pergunta para ele é, o que fizeram com essa criança pode ser qualificado como violência ou abuso? Ou violência e abuso é só quando é contra as ideias deles? Quando é contra as ideias deles, é violência e abuso. Quando é contra a ideia de outras pessoas, isto é correto. É essa conclusão que eu tiro dessa afirmação. Continua ele lá, aspas, a Secretaria de Educação deixou claro que espera que os líderes escolares imponham o bom comportamento e estamos comprometidos com um programa abrangente de apoio comportamental para as escolas, fecha aspas. Veja, eles esperam que os líderes escolares imponham
o bom comportamento? O bom comportamento segundo os olhos deles. E isto porque é uma escola, no que aconteceu isso, era uma escola da igreja. Impor o bom comportamento. Você precisa pensar conforme o sistema está definido. Esqueça o que te disseram antes, esqueça o que os teus olhos veem, esqueça as tuas convicções, siga o que nós estamos falando, porque isto é a verdade. Isto é substituir Deus ou não? Que mais que a gente precisa de evidência para poder afirmar isso? Que é tentar substituir Deus, a palavra de Deus, pelas convicções de uma ideologia. Ele continua: nosso plano de mudanças estabelece nosso foco incansável em garantir que todas as crianças tenham as melhores chances de vida independentemente de sua origem, incluindo o estabelecimento de, e aqui eu não entendi o que eles querem com isso, estabelecimento de clubes de café da manhã gratuitos em todas as escolas primárias, fornecendo acesso a apoio à saúde mental e tornando a frequência uma das 4 principais prioridades de nossas equipes de melhoria escolar, acrescentou o comunicado. O que eles estão querendo fazer com isso é doutrinação. Clube de café da manhã gratuito. Você pega e fala assim, ó, você vai trocar as tuas convicções por comida, tá? Eu vou dar uma comida de, como diz no popular, tá errado no português, mas no popular, você vai tomar um café da manhã de grátis, né? Mas em troca disso, você vai esquecer as tuas convicções. Não escuta o que teu pai e tua mãe te falam. Não escuta o que a igreja te fala. Não leve a sério o que você vê na Bíblia, no que o teu pastor te fala, no que a tua família, os teus avós te contam. Acredite no que nós estamos dizendo, porque nós vamos te dar o alimento que você precisa. Você tem café da manhã aqui. E nós vamos apoiar a tua saúde mental, e ele vai precisar muito, porque quando crescer, a saúde mental dessas crianças estará seriamente comprometida. E, obviamente, tornar a frequência uma das 4 principais prioridades, porque eles querem que a criança seja doutrinada, e para isso ela tem que ir lá todo dia. É óbvio que a escola precisa ir todo dia, mas o que eles estão falando aqui, esta frequência deles é para doutrinação. É importante todo dia bater na tecla, todo dia repetir as mesmas coisas. E a gente sabe que com um adulto já é fácil acontecer isso. A gente mais vê em meio de comunicação é mentiras sendo repetidas todos os dias para ver se convence a população, né? E aqui o que eles estão querendo fazer, com criança ainda é mais fácil. Você repetiu 1, 2, 3 vezes, a criança já decorou, já sabe, né? Esse é o estado em que está a educação. Por enquanto nós estamos vendo isso daqui, tem sido uma frequente na Inglaterra, mas não tenhamos dúvida de que isso já invadiu o mundo inteiro, inclusive aqui o Brasil. Embora como cristãos não concordemos com essas posições e visões de mundo que advogam conceitos frontalmente contrários aos princípios e valores cristãos, os adultos têm liberdade para fazer suas escolhas de todo tipo, afinal, têm idade suficiente para discernir o que desejam para si. Coisa muito diferente é querer atormentar crianças com esses conceitos que, por vezes, até os adultos têm dificuldade de compreender, quanto mais uma criança. Isto é enojante, é perverso, é diabólico. Quanto mais quando vemos, como no caso da reportagem,
uma escola da igreja apoiando esse tipo de atitude, e governantes agindo com a mão pesada do Estado contra pais que estão defendendo a sanidade mental e física de seus filhos. Não posso deixar de observar que a atitude desta igreja, do artigo que lemos, é fruto da tolerância com o liberalismo teológico que está invadindo todas as denominações cristãs, algumas talvez em maior grau do que outras, mas não há nenhuma que esteja imune a este contágio que começa com pequenas concessões. Se os cristãos não combaterem, cada um dentro da sua igreja, a proliferação dessas ideias, quando ainda estão no início, correrão o risco de compartilhar com esses ingleses a tristeza e a vergonha de abrigar em seus templos este pecado inominável. E para isto, precisamos conhecer o texto bíblico, senão estaremos sujeitos a todo tipo de engano. Que Deus abençoe as nações desse mundo, a sua igreja aqui na terra e a todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.